Olá, amigos, estamos de volta, começando o Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos um pouquinho no vídeo anterior sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é um caso surpreendente de um grande missionário que teve uma encarnação e duas vidas, Hippolyte e Allan Kardec, que codificou o Espiritismo e jamais avocou para si a propriedade intelectual daquilo, posto que advém dos espíritos. Mas ele contribuiu muito. Era um espírito de alta escola que se qualificou aqui na Terra e já havia qualificação espiritual para isso, para preparar as perguntas com caráter pedagógico, para que pudesse serem compreendidas por vários níveis de conhecimento. É importante que se diga que a primeira grande revelação para a humanidade foi Moisés. A segunda grande revelação foi Jesus. E a terceira grande revelação, o Espiritismo. Sempre antes do Espiritismo, antes de Jesus e antes de Moisés, houveram movimentos com missionários, com profetas, com seres para abrir o caminho, alicerçar o caminho para a vinda de novas comunicações. E no caso do Espiritismo, além de todos os movimentos filosóficos, movimentos de seres pensantes, das artes, da música, das grandes revoluções sociais, também tiveram, e falamos, o caso das irmãs Fox, que foram usadas para trazer o sobrenatural, para que o Espiritismo pudesse vir falar que aquele sobrenatural é natural, está dentro das leis divinas, totalmente explicado. Então, nessa missão do Allan Kardec, nós estamos entrando agora no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma característica. Ele veio trazer exclusivamente as questões morais deixadas por Jesus. Morais, porque essas não são passíveis de nenhuma contestação. Porque Jesus pregou o amor, a fraternidade pelos exemplos e pelas palavras. Isso não tem como ser desdito ou desvirtuado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essas questões como guia seguro do bem viver, do bem superar, do bem avançar, para nós nos tornarmos cada vez mais pessoas de bem, visando a ascensão espiritual para nos tornarmos seres perfeitos. Portanto, o Evangelho tem questões fundamentais que alicerçam circunstâncias que já passamos na nossa vida ou que ainda iremos passar, dando-nos o guia seguro de como suportar isso e como atravessar essas águas bravias que são as expiações e as provas que nós temos. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar pelo prefácio. O prefácio que é absolutamente exuberante. O prefácio que traz uma mensagem ditada pelo Espírito de Verdade. E quem seria o Espírito de Verdade, senão um pseudônimo usado pelo próprio Jesus? O próprio Jesus, que vem dar essa missão de consolo, essa lição de consolo, de convivência e de fortalecimento para nós entendermos quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Então vamos ler e comentar parágrafo a parágrafo. Começa: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se pela superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha, os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Aqueles que estão na espiritualidade estão se movimentando de um ponto ao outro, tal qual estrelas cadentes, nos levando luz para iluminar nossos caminhos e abrir os olhos dos cegos. Quem são os cegos? Os cegos somos nós, que estamos encarnados e somos seres errantes. E por que somos cegos? Somos cegos porque nós não vemos um passo à frente do que está à nossa frente, porque nós vemos e não enxergamos.
não é deficiência física, é deficiência espiritual, é deficiência moral. Mas nos afirma que esses espíritos do Senhor, benfeitores e amigos espirituais, estão espalhados por toda a superfície do planeta Terra, levando alento, consolo, luz, intuição, para nos iluminar, para que possamos bem ultrapassar o momento e aprender, porque nós também somos espíritos e espíritos encarnados, vivenciando experiências carnais nesse momento. Mas quando nós desencarnamos, quer Deus que nós também sejamos espíritos do Senhor, virtudes dos céus. É para isso que nós estamos evoluindo. Outro parágrafo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ora, por que as coisas são chegados os tempos em que as coisas haverão de ser restabelecidas? Porque desde a ida, da partida de Jesus para o mundo espiritual, e ele só veio aqui não por expiação, mas por amor, desceu citude para nos ensinar o que é Deus nosso Pai, o que é amor, um amor fraternal, um amor sem limites para com todas as suas criaturas, que são os seus irmãos e nos trata como filhos. A partir daí, as questões religiosas e o nome de Deus foi usado em vão para obter o poder para punir pessoas, para se vingar, para coibir, para impor o dogma católico, apostólico romano, por força, por coerção. E aí se matavam em nome de Deus. Então a humanidade se perdeu nessa questão moral. É um absurdo, mas Jesus fala que chegou ao momento em que todas as coisas haverão de ser restabelecidas, para confundir os orgulhosos, os poderosos, que acham que são, se sentem e ninguém é mais do que ninguém, apenas ocupa posições transitórias na terra. E glorificar os justos, aqueles que são humildes e puros de coração e têm suas atividades profanas, mas são pessoas de bem e querem evoluir, tornar-se pessoas melhores e ajudar ao próximo. E continua: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e cânticos dos anjos se lhe associam. Ora, é um concerto que começa, é chegar no momento do divino concerto a ser restabelecido aqui na Terra. Com sons de trombetas ressoando, que a hora é chegada, e canto de anjos. O que seria canto dos anjos, senão um canto para nos deixar esperançosos, inebriados, felizes, que vamos evoluir, que tudo passa. Nós vos convidamos, vós homens, para o divino concerto. Os Espíritos, Jesus nos convida para o divino concerto, mas esse convite é mais que um convite. Esse convite, como vamos ver para frente, é quase uma intimação. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, as nossas vozes, que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Ou seja, nós somos capazes, nós fazemos parte do divino concerto, da orquestra divina. E temos todas as condições, tomai da lira ou qualquer outro instrumento, porque o ferramental, o arcabouço, nós já temos. Nós só precisamos de vontade, disposição, de visão para ver aquilo que é importante. E continua finalizando esse parágrafo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Irmãos a quem amamos, olha como Jesus se reporta a cada um de nós. Estamos junto de vós e continuaremos o tempo todo, nunca estamos sós. Amai-vos também uns aos outros, como eu vos amei.
fazer as vontades do nosso Pai. Progridam, sejam pessoas de bem, pessoas corretas. Aproveitem as experiências reencarnatórias para parar arestas do que fizemos de errado no passado e aproveitem todas as oportunidades que surgem diuturnamente, a todo momento à nossa frente e nós não vemos. Aproveitem as oportunidades e assim, se tornando pessoas de bem, serão espíritos de bem e quando chegar no céu, esses sim poderão falar Senhor, Senhor, e a porta se abrirá e poderão entrar no reino dos céus. Tá bom? Esse é o prefácio e voltaremos em breve com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Forte abraço.